Aqui, ó. É, quando você falou da cena do início, que ele tá, o neguinho brincando com o cabide, né? Essa coisa do lúdico, da brincadeira, ela vai andando, né? Assim, ele sai, eu vi isso muito, eu achei muito legal, assim, isso cria até um fio narrativo. Ele sai do cabide, aí daí a pouco eles estão jogando pedra, aí daí a pouco ele tá com um espeto de churrasco quase no olho, aí depois eles já estão com um facão e um revólver, né? Então, a violência das brincadeiras, ela vai ficando num crescente cada vez mais, vai entrando num clima de tensão, assim, né? Você vai assistindo o filme, você fala, cada hora vai ficando mais forte, ao mesmo tempo que é sempre um companheirismo muito forte deles ali, né? Assim, eles são muito amigos, é muito leve ao mesmo tempo, né? Então, assim, essa coisa de vocês montarem, começo de um cabide, vou para atirar pedras e termino num revólver, porque foi exatamente assim que as armas foram crescendo. Isso foi uma coisa natural ou existe realmente algumas composições que você foi pensando desde a hora que você estava construindo o roteiro, assim, de realmente colocar esses objetos nessa forma de simbolizar um amadurecimento, um crescimento e os desafios irem aumentando, enfim. Uhum. Não, isso foi pensado, não no roteiro. Por exemplo, essa cena Uhum. deles aí com o revólver da faca não estava no roteiro, não. Inventei no meio do Hum, processo. Depois que eu tinha gravado das mexericas, eu achei aquela locação interessante. Eu fui sentindo também na vida de que Menor e Neguinho estavam se aproximando das armas reais, de que eles também estavam crescendo, amadurecendo, envelhecendo, por isso mesmo a violência estava deixando de ser somente uma questão de imaginário e se tornando mais um dado concreto da vida deles. uhum, Mas eu ainda sentia e me interessava que fosse guiada pelo imaginário, porque eu saquei isso durante a filmagem. Isso ficou muito evidente na montagem, de que o que eu mais tinha de interessante, o que o filme tinha de interessante, o que o material que eu tinha gerado tinha de interessante, era se relacionar com a violência no sentido da violência processada pelo imaginário dos personagens, não uma violência super real, uma violência que ainda carrega algo de lúdico e do imaginário, era o que eu tinha mais de interessante no material que tratava da violência. E que também, o que era mais forte no material que eu tinha gravado era quando toda a questão da violência social, o jogo de poderes, a opressão era tratada a partir deles, e não no sentido de se criar um policial, criar um personagem do chefe da boca, todos essas posições de comando, todos esses lugares típicos, né, esses arquétipos que constroem, né, vamos dizer assim, a economia da violência no Brasil, esses personagens não participam do filme. O filme fica pegando uma espécie de bastidores do uhum, teatro social da violência brasileira, sabe? Eu gosto muito do texto do Luiz Soares Júnior que fala muito nisso, né? Assim, que é uma espécie de coxia da marginalidade, né? uhum, Eles estão meio que ainda se preparando, não só por uma questão de idade, de ideia, de imaginário, mas também pela maneira como o filme representa, assim penso eu, sabe? A gente nunca está vendo o palco principal da violência, a gente nunca vê eles matando ninguém nem roubando, a gente uhum, nunca vê eles metendo nenhuma fita, a gente também não vê nenhum policial, nenhum traficante. O que a gente vê é eles imaginando, processando todo processando a violência social brasileira. E olha, eu tentei filmar coisas que fossem mais explícitas, que fossem mais ligadas, tentei chamar gente, os moleques lá do bairro para fazer o dono da biqueira, tal. Tinha cogitado filmar na polícia, cogitado filmar até a audiência do Juninho no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas ficou uma burocracia muito grande. não. E depois eu saquei que não precisava, que no É, caso desse filme não era o caso, não era isso. E aí o que eu tinha filmado caiu na montagem. Caiu porque a gente viu e falou assim, cara, não é isso. Na montagem ficou claro. Então a gente acabou construindo alguma dessas coisas assim, sabe, com relação à violência. Tanto essa linha que você está percebendo, uhum, ela sim veio na filmagem, eu fui sacando, eu falei, cara, eu vou criar uma situação para isso, situação para refletir isso, quanto também esse aspecto meio da coxia, da marginalidade, sabe? A marginalidade processada pelo imaginário deles. Isso começa na filmagem, eu começo a pensar cenas a partir disso, que eu noto que isso é forte. Essas duas coisas eu noto que são fortes,
tanto a construção dessa narrativa rumo, né, o brinquedo a virar verdade, mas que não vira verdade, Uhum. e essa construção da violência através da processada pelo imaginário deles e que só é processada pelo imaginário deles porque a história, né, a narrativa do brinquedo não chega até o ponto em de virar verdade, verdade absoluta, sabe? Tudo isso começou na filmagem, mas foi burilado e construído finalmente na montagem. Então, a montagem, Uhum. voltando à questão anterior, sim, é uma instância de é onde o roteiro terminou. Eu considero isso para Uhum. todos os meus filmes, assim, a instância final de escrita do filme é a montagem. Uhum. É como se fosse um processo quase que anda junto, assim, não totalmente junto, mas não é porque eu acho que isso deixa muito claro, assim, não é um filme que tem mesmo documentário que as pessoas falam, manda o roteiro do documentário que é, né, apenas às vezes uma guia. Mesmo assim, você tem o roteiro, a pessoa vai para a locação, filma, volta com o material e monta. Isso não é assim, né? Assim, eu acho que essas etapas elas se entrelaçam muito, né? Assim, ao longo do processo desse filme. Não sei se dos outros, assim, né? Eu acho que dos outros filmes posteriores pode até ter um pouquinho, mas me parece uma construção um pouco mais. Fiz o roteiro, vou gravar, porque você já tem uma estrutura de produção também, né? Mais desenhada e que Sim, envolve muita gente, não tem como, né? Mas nesse filme eu acho que tem isso muito andando junto e misturado, né? Essas etapas assim. É. sim. Não, com certeza. Na verdade, isso é uma marca, assim, em todos os filmes. Todos os filmes contaram com uma mistura de etapas entre escrita, filmagem e montagem. Em alguma medida, essas etapas elas se mesclaram de uma maneira não tradicional, não uma maneira linear, né, do cinema industrial. Então, isso já fez parte do processo de todos os filmes. E, de fato, onde essa mistura foi mais intensa foi no Vizinhança, porque era um filme mais precário, não tinha... Uhum, E menor, né? Porque, assim, no começo, né, até 2011, eu tive a participação do Desali filmando comigo no Soma. Depois ele mudou, ele casou, foi morar no Floresta, eu fiquei sozinho. Eu uhum, gravava sozinho. E no final, os moleques começaram a fazer um som também, quem não tava. O Neguinho queria ir na cena só porque ele queria ver todas as cenas. Não tinha muito o que fazer, ele ficava com a gente. Ele começou uhum, a fazer um som também, menor. O Eldo fez um som no começo, quando o Allen não podia tal. E eu filmava sozinho, e às vezes eu fazia as duas coisas. A cena dos espetos de churrasco, às vezes os moleques me ajudavam, eles ajudavam a gente a amarrar o microfone no tripé tal, para poder ficar mais firme. Mas eu fazia o som e a imagem, assim. Depois, a partir de 2010, final de 2010 para 2011, eu fiz sozinho as gravações. uhum. Então, o filme é mais precário, então fica mais fácil. É menos, vamos dizer assim, dramático, né? Fazer Ah, esse intercâmbio entre as etapas de produção do filme. Mas nos outros também, mesmo que seja de uma maneira, vamos dizer assim, mais organizada, né? Porque a uhum, filmagem não é tão constante. Por exemplo, na Arábia, a gente teve 3 anos, filmou durante 3 anos, mas foram 2 semanas e meia em 2014, 6 semanas em 2015, e mais 2 semanas em 2016. Isso, Nossa, mas gente, eu isso. lembrava só do 2015. Não sabia que vocês já Teve tinham 14, teve feito 16 14, e 16. 16 no meio da montagem. A gente começa a montar em Ah, fevereiro de 2016, aí para em faltava algumas maio, cenas, eu lembro disso, da faltava, Marcela comentando isso. paramos, porque a gente já tinha entendido tal, escrevemos e falamos, pô, agora vamos voltar. Aí organizamos mais uma etapa de filmagem de 2 semanas em 2016, de posse desse material, voltamos à montagem até dezembro de 2016. Isso porque Uhum. o filme já tinha sido selecionado para Roterdã, mas a gente continuou montando e mudando. Mudaram. E é mais pouco, né? Mas assim. E o off, por exemplo, mudou totalmente. Assim, a gente tinha um off no começo da montagem, em fevereiro de 16, joga ele no lixo, reescreve outro off ali por abril, maio de 2016, para gravar. Quando volta, reescreve completamente de novo, tudo de novo. Então, também a escrita, no caso, um texto fundamental para o filme, foi feito durante a montagem. Ela Uhum. existia no começo, mas ela foi feita foi durante a montagem. Foi durante a montagem. Então também mistura. E os 7 anos em maio também, menor, né? Também teve 2 etapas de gravação. Gravei 5 dias em 2017, voltei um ano depois, gravei 6 dias, ou 7 dias, agora não me lembro, em 2018. Gravei, fiz uma montagem com o João no comecinho de 2018.
Não gostei do resultado, achei que estava completamente errado e decidi voltar, gravar novamente o que eu tinha gravado, gravar de outra maneira. Alterei algumas cenas, inventei a cena final do Ivo Morto durante o processo Uhum, e gravei ela no último dia de gravação. E aí sim, depois, final de 2018, montamos o filme. Mas foi assim. uhum. Também, também teve sua mudar. Mas com o Arábia e o Sete Anos de Maio é mais organizado. Você tem momentos, etapas de gravação. É uma Aí ficção depois. mais clara, né? Eu não sei, assim, ainda porque essa coisa da ficção e da realidade, tudo bem que eu não quero ir para esse lado do tipo, é ficção, é documentário, porque não é isso que importa ali, né? Onde está o lugar da Uhum, realidade, da verdade. Mas, assim, a sua preocupação no Vizinhança do Tigre era o tempo inteiro com a verdade, com o real. Então, eu acho que essa coisa né, assim, você também você tem que estar lá com. Ainda bem que são poucos recursos, né? Não posso dizer isso, mas assim, quando você fala, porque também tinha pouco recurso, e aí por isso eu tive que fazer na tora ali, e era eu sozinha e tal, mas é do filme também, né? Isso é uhum. do filme, Ah, assim, é. né? Porque não. Sim. Chegou um determinado momento em que eu até poderia ter aplicado para poder conseguir um dinheiro para produção e eu me recusei. Eu só Uhum. disputei um edital para finalização, quando o filme já Pois é. estava pronto em 2013. Porque a economia do filme ela já tinha se entranhado no próprio processo do filme. O Uhum. processo do É. filme era criativo, social, pessoal, mas também econômico. Uhum. Ele tinha essa cara, não tinha mais jeito assim de a coisa ser diferente, sabe? E assim, é isso, assim, com certeza, eu estava sempre muito devotado à verdade dos personagens, mas para mim a imaginação era fundamental. Se você pensar bem, tem uma outra linha também na montagem, né? Tem algumas coisas na montagem que a gente pegou como guias, assim, sabe? Essa coisa, sim, do que você notou com relação, sobretudo, ao personagem do Menor e do Neguinho, esse é uma marca, por exemplo, uma Uhum. guia condutora da montagem. Construir essa narrativa de amadurecimento dos personagens, envelhecimento desses personagens ultra jovens e de, com a passagem dos anos, mostrar a aproximação deles da realidade da violência. Eles abandonando o ludismo, a infantilidade lúdica de uma violência muito imaginada e se aproximando da realidade da violência em que a imaginação já não cabe mais, assim, a Uhum. imaginação ela já não é mais lúdica, ela é só dramática. Isso foi um princípio. Um outro princípio também foi um princípio que refletiu um pouco o processo, e esse refletir o processo tinha a ver também com dar um protagonismo, vamos dizer assim, para o Juninho, É, o que era Juninho é outra linha, sim. Muito que é um claro. personagem que vai caminhando para a ficção e Uhum. para o drama, né? As histórias do Juninho, ele, enquanto personagem, né? Ele começa muito mais solto, mais livre, mais brincalhão, pano mexerica, brincando de espeto, ele está sempre alternando entre a brincadeira e o trabalho. Ele é o cara que está trampando, que está Uhum. carregando as coisas lá com o Jader, trampando a construção, mas está brincando, está chupando caldo de cana, tá mexerica. Ele está sempre alternando entre o mundo do trabalho e uma diversão jovem, assim, uma diversão despreocupada. E na segunda metade do filme, a partir do momento que a dívida entra em ação, ele é um personagem que carrega um drama. E ao partir do momento que ele carrega um drama, ele também vai carregando o filme mais para ficção, e as cenas dele vão se destoando das demais, porque elas vão sendo cenas mais ficcionais, de mais importância Uhum. de diálogo, de momentos mais chave para o personagem, né? Ele vai tendo que tomar decisões, ele vai tendo que encarar a consequência das suas ações, tal. E o clima vai pesando, né, nas cenas do Juninho em relação ao filme. E aí é quase como se, na verdade, a gente visse assim, um caminho do processo do Vizinhança abrindo espaço para a Arábia, assim, né? A gente já É. está preparando o Parece que terreno no vai, né? final, né? Que é ele, que é o mesmo dali que está indo para o outro filme, né? Isso é muito É, interessante no e o filme vai caminhando para a ficção, então é é, outra coisa, e a gente percebeu isso no material, e eu, o João e o Luiz tivemos decisão de que, assim, olha, isso também é algo importante para estruturar a montagem, assim, porque reflete o processo com o cara que acabou se tornando o principal do filme, porque também foi com quem eu mais gravei, porque a relação pessoal e criativa foi absolutamente intensa, então também uhum, o protagonismo dele refletia o processo, porque refletia com quem que eu tinha me relacionado mais e criado mais juntos. A caminhada para a ficção refletia o nosso processo, que foi a gente investindo, apostando na imaginação ficcional e em reconhecer o Juninho como ator.
E isso também, ao mesmo tempo, significava dar uma guia narrativa para o filme, porque o filme, na pior das hipóteses, tinha algo para mostrar que era a curva dramática do Juninho. E Uhum. acabou tendo outras curvas dramáticas ao redor, né? Como a do Neguinho e do Menor também, né? Que também vão, de alguma maneira, caminhando Caminhando para um drama junto. maior. Mas não para ficção, não tanto para ficção. O Juninho vai caminhar mais para ficção. E a outra coisa que a gente tinha como princípio estruturante da montagem era fazer alguma alternância, assim, era não deixar. A gente tinha umas ideias de curva dramática geral, né? Essas duas curvas gerais, a curva do Juninho, a curva caminhando mais para ficção, a curva que caminhando para ficção trazia uma melancolia maior pro final do filme, porque os personagens iam ficando mais próximo de momentos duros e de uma dureza da vida. E aí também tinha essa curva de amadurecimento e de aproximação da violência do menor e do neguinho. Isso é onde a gente tinha essas curvas gerais. Só que a gente não queria fazer uma curva, porque a gente viu que não funcionava, de fazer uma curva muito blocada, no sentido de juntar só as coisas mais Hum, ligeiras no começo e só as coisas mais pesadas no futuro. E a gente entendeu que só fazia sentido para a montagem, para o ritmo, mas também politicamente, enquanto representação do que era a vida desses caras, que é uma vida que a gente não pode resumir em nenhuma caixinha, se a gente alternasse com ligeireza, com juvenilidade, com alegria, com uhum. cenas de corpo e também cenas duras de melancolia. E a gente foi entendendo que esse era um princípio regulador da montagem e, para mim, o nosso desafio era conseguir construir essa percepção dessas curvas, essas curvas gerais que eu mencionei, sem perder, através dessa justaposição direta entre cenas de humores e sentimentos contrastantes. Então, para a gente era isso, era depois do crack, do menor, o crack a gente pensou em colocar no final, mas foi a primeira vez que eu me deparei com isso que eu estava falando, de que eu não queria fazer um resumo dos personagens, né? Eu não queria construir, eu não quis usar as cenas deles mais derruídos, né? A partir de 2012. A primeira vez que eu me deparei com esse perigo foi quando a gente fez uma versão e o crack estava mais pro final do filme, estava quase encerrando o filme. Aí a gente viu essa versão e falou, cara, tá tudo errado, assim, eu não fiz o filme para isso, saca? Eu não fiz o filme para chegar e mostrar para o espectador, tá vendo onde isso vai dar? Porque dava essa sensação de que toda a É, alegria deles era uma responsabilidade, era uma leviandade, era um descuido deles com a própria vida e que no fim das contas eles iam se fuder, como imagina-se que os pobres sempre se fodem, saca? Parecia um resumo do personagem do Menor muito moralista, sabe? A gente uhum. ouviu essa versão e falou, cara, tá errado, sem chance, não pode ser assim. Vamos ter que repensar. Repensamos, e aí chegou a ideia e foi a partir da montagem dessa cena que a gente foi entendendo esse princípio. Quando a gente consegue juntar a cena dos espetos, em que tem um clima de ludismo, de brincadeira, de infantilidade, cômica, certa comicidade É, total. também, junto, logo depois vem a cena do crack, que aí já baixa para um clima completamente diferente. Logo depois da cena do crack, o próprio Menor está em outra cena com o Eldo, uma cena em que eles conversam sobre os skate e eles trocam ao final as tags dele de pichação. E Uhum. depois o Eldo vai para o show de rock, que é uma descarga de energia violenta muito grande também. Então esse bloco ele tem uma quantidade de humores, de músicas, de ritmos, de sensações muito diferentes, muito distintas, muito distintas. O espectador não tem muito por onde pisar, assim. Ele vai sendo jogado a cada cena numa sensação muito diferente. Mas o É. fato dos personagens serem os mesmos, deles estarem circulando entre essas cenas de humores distintos, o que que ele faz? Faz para o espectador entender que assim é a vida deles. Então você não consegue resumir o personagem em nenhum desses climas dessas cenas, porque o menor que está fumando crack está lá liricamente relembrando a tag de pichação do amigo dele, de boa. E logo depois ele está no show de rock também, enérgico, É muito forte, bonito vivo. isso, a montagem nessa opção que vocês colocam, porque eu acho muito bonito isso do Eldo, né, que é o amigo mais velho, chega depois, leva um skate, que é o talento do menino, não, o menor tem esse talento, gosta, ganha. Então, assim, é justamente não cair no resumir aonde você vai dar, onde está a droga. Então, assim, ele fuma crack, mas ele tem outras redenções ali, né? Assim, ele pode desenhar, ele pode pichar, ele pode andar de skate, ele vai no show de música, ele tem os amigos dando toque, então a coisa vai.
de alguma maneira, ele não está engessado de forma alguma na questão do crack, né? Assim, realmente trazer para o meio foi muito melhor do que... É, É uma opção que deixa claro isso mesmo, assim. sim, sim. E aí, pra gente foi uma coisa que fez bem pro filme enquanto ritmo, mas politicamente pareceu pra gente justo, porque não Uhum, resumia os personagens e dava para os personagens a chance uhum, deles mesmos mudarem o rumo das suas trajetórias dentro da montagem do filme. uhum, Eles mesmos mostrarem que as cenas não os resumiam e que eles têm outros aspectos. E ficava para a gente que lançava para o espectador o desafio de não enquadrar eles e não resumir eles em um uhum, lugar, dizendo, olha, esse cara, ele fuma crack, mas ele é tudo isso aí também. O que você vai achar uhum, dele? Porque se a gente constrói e se coloca só o crack, se resume, e se constrói também a narrativa conduzindo para situações mais dramáticas, a gente acaba conduzindo para um resumo. E o que a gente fez na montagem foi combater a sensação de Foi resumo. Isso, expandir, né? Abriu é, em vez de fechar, é. assim. E essa, por exemplo, essa conjugação, essa escritura é montagem. Não tinha Uhum, a menor ideia de que seria essa tá. relação. Foi na montagem que a gente foi experimentando, pensando, eu, João e Luiz, e testando as maneiras de concatenar as cenas. E no finalzinho do processo, assim, lá pro meio pro final, né? Segunda metade do processo de montagem, a gente tinha até um roteirinho de montagem também, assim, uma escaleta de cenas, e que também, Tá. essa foi mais seguida, porque a gente tinha visto bastante material, a gente já tinha feito algumas sessões, já tinha algumas ideias, né, de como a coisa funcionava, mas também não foi seguida 100% não, mudou algumas coisas aí, mas Hum. a gente volta a uma coisa parecida ao roteiro na montagem, um roteiro de montagem, que é coisa diferente, mas é só para ter ideia de como que a montagem de fato completa o processo de roteirização. É lá que termina. É, aí o processo ele vai mais ou menos parecido, né? Você tá dizendo, tipo, você cria uma escaleta com montagem. Agora o que que eu vou fazer de novo? Como que eu vou começar isso aqui de novo, né? Assim, é Exato. legal, legal. Bom, eu acho que é por isso. Aí, por fim, eu queria só perguntar aqui, só para passar, mais como inspirações, assim, né, suas, como referência de diretor, de autor. Eu acho que tem muito de literatura, né? Você é um bom leitor, eu imagino que você tem muita referência que está no texto, mas assim, passando no cinema, você tem algum. Eu queria que você citasse, se tiver, né, algumas referências daqui de Brasil para essa forma sua. Assim, quem sabe lá no doutorado, né, eu vou vir com essa coisa do cinema mineiro que mistura com essa falta de recurso e que isso também traz uma coisa muito forte para o processo de vários cineastas aqui, mas independente da questão do mundo, né, do recurso que a gente tem para fazer o filme, de ter que se render a isso, e aí essa construção que vem, mas se tem alguma referência mesmo, assim, estética, que você poderia dizer de filmes brasileiros, de cineastas brasileiros, e das suas principais. Uhum. Para suas construções, tá? Não do que você gosta, assim, mas assim, Então, de tá, eu assistir. fico pensando no Vizinhança, né? É. Assim, no Vizinhança, em termos brasileiros, né? Nem era tão forte, assim, já tinha aparecido no Uhum. meu radar por gosto, assim, por admiração, e de alguma maneira fica naufragando aí no ar. Acho que em termos brasileiros seria eu mencionaria o cinema do Aloysio Raulino, Tá. né, que eu gosto muito do Raulino. Mas as mais importantes referências para mim, na verdade, eram de fora. Uhum. Assim, evidentemente, né, o cinema do Pedro Costa, e Sim. não só o cinema dele, mas também todo o processo, né, toda a maneira estética e política de fazer cinema que a obra dele desde os anos 2000, né, a partir do Quarto de Wanda, assume, é claro que é uma influência grande e importante. Além disso, assim, as duas maiores influências minhas eram também gringas. Uma era um filme colombiano, Rodrigo D no Futuro, do Victor Uhum. Gaviria. Eu adoro esse filme. E Cool World, da Shirley Boa. Clarke. Da Shirley Clarke, tá. Eu Eu não acho um conheço. filme maravilhoso, assim, que é um filme pirado, assim, em tentar copiar coisas. E essas eram as maiores referências pro Vizinhança. Em termos brasileiros, Tá. deixa eu ver se tem mais alguma coisa.
Não Não tô me precisa ter. Eu tô lembrando. te pondo na minha pesquisa, eu tô te tacando na inauguração deste processo, assim, que tem vindo outras pessoas tentando se inspirar. Eu vejo mais gente, assim, se inspirando em vizinhança do que o contrário, assim, do que você tendo se inspirado em alguma coisa. Eu acho muito novo, sabe? Muito inovador mesmo o processo do vizinhança, nesse momento aí dessa coisa da verdade, né? Do que é a verdade, da realidade. Porque, assim, a princípio, eu ia pôr dois filmes, né? Esse filme seu e o filme da Joana, o Kevin, que é já agora, né? Uhum, E aí tem muita gente que me acha esquisito, que acha que não tem nada a ver, que isso é muito estranho e tal. Agora, tem duas coisas que vocês falaram que eu acho muito interessante, porque a Joana, no dela, ela se enfia no filme, né? Ela se coloca lá e tem hora que ele é muito mais ficção, na verdade. Eu acho que faz até uma inversão, assim, né? Não são filmes para se colocar em termos comparativos, mas é porque, como eu estou trabalhando nessa relação da verdade, eu acho que o seu filme tem muito disso, de trazer muita verdade, muita carga de realmente a realidade desses meninos, mesmo que você fale que é uma ficção, por causa da criação da estrutura narrativa do Juninho, de como que anda e tal. E a Joana, desde que ela ganhou esse projeto dela, ela fala de fazer um documentário sobre o Kevin. E não é um documentário, assim. Aí eu já acho que é muito mais construído e aficcionado, né? uhum, Mas também tem muito da falta de dinheiro, de você ter que ficar anos e anos gravando, porque você não tem condições, né? Que está no nosso cinema até mineiro demais, assim, isso. Para onde que eu vou, como é que eu construo, como é que eu dou saída para as cenas que eu crio sem poder fazer em uma etapa de. Mesmo os outros, né? Mesmo se você for falar, igual você está contando do Arábia, que você teve que filmar em 3 vezes e tudo. Eu acho que tem essa inauguração, assim, então, vamos trabalhar com os atores, com os personagens, você traz isso muito forte, vejo do Pedro Costa, e isso muito claramente, mas no Brasil eu acho que você foi um dos primeiros ali a trazer isso, né, assim, a Juliana com aquelas meninas lá do Baronesa, assim, mas essa coisa de vamos trabalhar junto com os protagonistas que eu escolho aqui, né, eu acho que é uma coisa bem nova, assim, sabe? Bem atual. Então eu tô perguntando as referências, mas mais para entender mesmo, assim, né? Da uhum. onde que vem essa pulsão. Não, mas não tem problema falar de diferença. Na verdade, isso é bom. É. Quando eu era mais moleque, lá em Tiradentes mesmo, que eu era chato pra caralho, eu achava isso um saco. Tinha um muito novo, né? A gente fica muito querendo lutar pela nossa Ai, existência é. particular. Mas é bem tipo uma espécie de guerra pelo direito ao ego, né? Quando você é Não, muito mas moleque, é você fica. isso. Mas assim, Mas, eu acho que é porque eu estou enfim, fazendo uma meio pesquisa ridículo. dissertativa, né, também. Não é uma É, entrevista de jornalismo, assim, não é uma coisa assim, claro. porque eu estou querendo entender mesmo o processo para poder pensar, na hora que eu estou analisando um filme de um cineasta que já passou, que já morreu, quando a gente está fazendo sobre filmes, né, de pessoas de fora do Brasil, você escreve o que você quer na sua análise fílmica, mas eu estou tentando até me colocar será que o que eu estou pensando reflete que eu tenho acesso a você para me dizer como foi o processo, Uhum, né? Então eu estou querendo meio entender isso mesmo, porque eu vou fazer uma dissertação indo para essa pesquisa do processo de uhum, busca de uma verdade, de uma realidade nesses filmes que não estão ainda muito enquadrados. Esse enquadramento parte muito de como que vai ser lançado o filme, de como que você uhum. fala, entendeu? Sim, É. né? Se disser que, né, eu estou dizendo isso pelo da Joana, né? Uhum, Ah, o documentário Kevin. Não, eu não acho. Mas também isso não importa também, né? Mas assim, é isso, assim, são coisas que eu estou tendo que analisar e tal. Aí por isso que eu estou perguntando um pouco por uhum. aí, É, eu acho que né? essa coisa do documentário ficção é É, complicado, né? Assim, é, é porque eu acho que, na verdade, eu acho que ficção é interessante, assim. Eu acho que para entender como as coisas são feitas é uma boa questão. Acho no uhum, sentido, para mim, assim, era muito importante ter uma clareza, sabe, uhum, do que era ficção e do que era a realidade deles. Eu gostava dessa clareza. uhum, Mas para eu fazer na hora de processar tudo isso e criar a cena e trazê-la para o espectador, aí já uhum, eu prefiro embaralhar as cartas, assim. Eu já não gosto de que essa
é de que esteja tão evidente o que foi inventado, o que não foi, o que é completamente uma sugestão minha, o que vem da vida deles, ou do que eles participaram ativamente, o que eles participaram menos. Para mim, me interessa que o espectador fique mais na dúvida. Eu gosto de ter clareza do que eu estou fazendo, porque aí, a Claro. partir da minha relação com eles, eu É um quero compromisso ter. com eles, né? Tipo Claro. assim, é um compromisso Sim, com isso, e não com o espectador. O pacto ali é muito mais, muito menos com o espectador. O espectador é que tem que se virar, né? Com o que ele é, vai ver, né? Eu sim. sinto muito assim, né? Sim. Eu acho que, na verdade, é um outro pacto com o espectador, É. é desafiar ele a conviver com a dúvida, Uhum, sem ele não ter certeza da veracidade do que ele está vendo, assim. Para mim isso é importante, uhum, porque aí a partir... para mim isso é fundamental, em todos os filmes. Já uhum, começa mesmo no Vizinhança, que é um filme que, óbvio, tem uma crueza documental muito forte, assim, não só por tudo que está ali, mas também pela forma, né? Tem muito a ver, por exemplo, essa coisa com decupagem, né? Cenas mais decupadas já naturalmente já trazem a gente mais para uma relação ficcional, né? No próprio Vizinhança é isso, quando você está vendo a cena do menor com o Juninho no final, pela uhum, quantidade de planos, o tipo de plano, e tal, você já tem uma relação que você fala, putz, isso aqui tá mais ficcional. Aí você vê a cena da mexerica, ali tem um plano só e os cortes são tudo zoom, você vê que é tudo no zoom, tá no uhum, mesmo ângulo. Então você já associa mais uma decupagem mais documental, né? A forma também ajuda, ela nos conduz não só ao material, né, a textura, o registro da cena, mas a forma, né, de filmar também, ela acaba sendo muito significativa para nossa relação. uhum, Mas eu curto, porque assim, na vida desses caras, assim, né, e o cinema que, como o cinema brasileiro lidou com gente que nem eles, né, é, o valor da verdade absoluta, né? Eu acho que sempre foi muito mal utilizado, assim, sempre foi uhum, pernicioso, né? Sempre se voltou contra eles, porque acabava virando aí sim um resumo do que eram eles, porque o filme contava a verdade absoluta sobre eles. Aí tá lá o Marcinho VP, tá lá o sujeito que é o preso, o uhum. camarada que é o torturado, ou o bandido, ou o assassino, ou o chacineiro, sabe? Aí vira isso, assim. É, sobre eles, sabe? Porque vira verdade. E a forma do filme é uma forma para deixar para o espectador bem claro de que ele está vendo a verdade sobre o que é esses caras, essas pessoas e aqueles lugares, assim, a verdade sobre a favela, sobre a periferia. E para mim não deixar claro que é verdade, deixar uma pinta de dúvida ali é bom porque a gente está vendo tudo possivelmente processado pela imaginação de quem está ali participando. Uhum. Então, dá para mim é como que empodera eles, sabe? Assim, eles podem também mentir, fabular sobre a própria realidade. Eles podem recriar a própria realidade. Eles têm outra coisa a oferecer para você, espectador de classe média. Eles têm o imaginário a oferecer. Eles não têm a oferecer só o próprio drama da sua realidade, sabe? Eu acho isso interessante, assim, estamos em termos de relação com o espectador, porque quando vê, sabe, o espectador sempre brasileiro, quando vê uma figura como como o Fael, como o Juninho, como o Neguinho, como o Menor em cena, já imagina alguma coisa, já imagina. Ele quer a tragédia. É. E não é que não estou oferecendo tragédia, mas se a tragédia ela também é maculada, né, pela imaginação, pela dúvida, você fala, "Putz, mas será que esses caras estão me enganando aqui? Será que é um ator? Será que isso aqui é verdade ou não? Peraí, de onde veio isso? Será que eles fazem isso no dia a dia? Não, peraí, isso aqui foi pedido para eles, é claro. Os caras não fazem um negócio desse. Só de você estar pensando, em primeiro lugar, é isso, assim, você já está saindo do lugar tradicional, você já está lidando com eles como criadores, porque eles podem estar te enganando, isso já é ótimo, porque confere poder na relação, a relação fica mais equilibrada, não é só você que tem o poder de imaginar sobre eles, É. também estão tendo o poder de imaginar sobre você. E eu acho que também faz com que o espectador esteja pensando o tempo todo atento sobre o que é um filme, uma construção de realidade. Ele não sai dali iludido de que ele está vendo a verdade. Ele pensou tanto de que ele pode estar, de que alguma maneira ele pode estar sendo enganado, de que algo ali ele não captou bem. Ou seja, ele está tendo que pensar na construção da imagem que ele está vendo de alguma forma. De alguma Uhum. forma. É, ele é colocado num lugar que não é confortável e não é o mesmo de sempre, né? Então ele já tem que ficar pensando sobre o que que ele está assistindo ali. Só dele ter que pensar sobre a imagem e ficar tentando especular um É, pouquinho como ela foi produzida, ele já não vai tomar essa imagem como verdade absoluta. é. Por mais que ele sinta a realidade do que está sendo transmitido ali. Mas ele vai pensar no processo que conduziu a ele sentir aquela realidade. E melhor ainda, no caso do Vizinhança, que ele vai ficar pensando e falando, putz, mas espera aí,
isso foi meio pedido, mas eu senti tão real, mas É, não, mas também é, a não foi pedido. naturalidade é impressionante, né? Só dele ficar pensando nisso já tá bom, já se lascou, já não vai levar, não vai ser um Já se espectador de lascou. jornal, já não vai ter aquela ilusão da ficção tradicional, você não vai ser absorvido e esquecer dos seus problemas. Então você está pensando ativamente o tempo todo. É, e E aí vai já estar. traz à tona a realidade, né? Porque aí é isso, aí É, você de fato confronta com essa realidade política que você está colocando, né? Com o país onde você vive, sim, com a periferia que está ali naquela tela, né? Porque realmente a gente é confrontado nesse lugar, né? sim, É. sim. Então isso para mim é mais interessante. Então, assim, documentário ficção para mim é bom na hora de filmar. Mas Aham. na hora de exibir tem que bagunçar, assim. É bom porque aí o espectador que lide com o seu não saber, É, que lide com a dúvida. E quanto mais dúvida, melhor, é mais legal. ótimo. Menos domesticado. Nossa, ótimo, Afonso. Só tenho a te agradecer. Qualquer coisa a mais, alguma dúvida que eu tiver, eu te escrevo. Tá, pode Mas eu sim, acho que se já tiver foi faltando muito alguma forte, coisa. assim, já me ajudou muito a esclarecer aqui para mim o objeto, que é o seu objeto.